Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um estudo neste momento sobre as sete igrejas do Apocalipse, as sete igrejas da Ásia, que encontra-se em Apocalipse 2 e Apocalipse 3. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós vamos ver a mensagem que o Senhor Jesus passou às sete igrejas e toda a instrução que o nosso Senhor estava dando ao seu povo. Porque as cartas às sete igrejas contam a história da igreja em sua própria época, mas também contam a história da igreja no decorrer das eras e principalmente na última semana da profecia de Daniel, os últimos 7 anos. As cartas às sete igrejas da Ásia, elas têm mensagem para os últimos 7 anos e grande ensinamento e instrução para cada um de nós, para como devemos agir, como devemos nos portar e de que modo que devemos viver diante do Senhor. Então gostaria que aqueles que não são inscritos no canal, peço por favor que se inscrevam, que deixe o seu like e que compartilhe os estudos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós vamos dar início à mensagem. Vamos ler o capítulo 1 de Apocalipse, o versículo 20, o último versículo, como uma introdução para o capítulo 2, que diz assim: Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Jesus, na visão para João, ele aparece no meio de 7 candeeiros de ouro e tendo na mão 7 estrelas. Então o Senhor ele explica que essas 7 estrelas que João vê na mão direita dele são os anjos das 7 igrejas, o anjo mensageiro, e que os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Mas por que que o Senhor Jesus ele aparece no meio de 7 candeeiros? Por que que ele usa essa figura? Na verdade, o Senhor Jesus ele está mostrando o ofício do sumo sacerdote no dia da expiação. E o dia da expiação é o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. O ofício do sacerdote era como? Ele tinha que fazer o sacrifício pelos pecados no altar de bronze, fora do tabernáculo. E esse sacrifício pelos pecados foi feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, dentro do lugar santo, dentro do tabernáculo, ele tinha que limpar os 7 candeeiros. E limpando os 7 candeeiros, ele ia prepará-los e derramar azeite sobre eles. Derramando azeite sobre eles e acender as suas lâmpadas. E essas lâmpadas representam a chama do Espírito nas igrejas. Então, irmãos, as cartas que o Senhor Jesus está enviando às 7 igrejas
Na verdade, é para limpá-las, para retirar delas os tropeços, as falhas, os pecados, para que as igrejas sejam limpas dos seus pecados e a chama do Espírito possa se acender novamente. Porque se a menorá estivesse suja, o azeite não tinha como fluir dentro dela. E o azeite, não podendo fluir dentro dela, as suas lâmpadas não iam acender. Assim também somos nós quando estamos sujos pelo pecado. O azeite que a palavra de Deus não pode fluir em nossa vida. Porque o azeite ele não representa apenas o Espírito de Deus. O azeite também representa a palavra de Deus e a vivência da palavra em nossa vida. Então, quando nós temos uma vida de prática da palavra, uma vida aonde nós obedecemos a palavra de Deus e fazemos aquilo que nela está escrito, o azeite ele flui dentro de nós e a chama do Espírito se acende em nosso ser. Então o Senhor Jesus ele está querendo limpar as igrejas. Nas cartas que ele envia às 7 igrejas, a intenção dele é limpá-las e manter limpas as que já estão. Todas as cartas é um testemunho do Senhor Jesus acerca da igreja, acerca do seu povo e de como cada pessoa está vivendo. Então, irmãos, nós devemos atentar para as palavras do Senhor Jesus, manter em prática os seus elogios e dar ouvidos à sua repreensão, para que nós possamos nos consertar cada vez mais diante dele, estar cada vez mais limpos diante dele, para que essa chama do Espírito acenda em nós. Se os irmãos repararem nas cartas às 7 igrejas, vão ver que 4 delas estão sendo elas têm elogios e repreensões. 2 igrejas estão irrepreensíveis diante de Deus. Porém, tem uma igreja, que é a igreja de Laodiceia, que esta igreja está completamente reprovada diante de Deus. Não tem nenhum elogio para esta igreja. Então, a intenção do Senhor Jesus com as cartas é justamente arrancar o tropeço, o pecado da vida do teu povo e consertá-los diante de Deus. Se essas igrejas elas têm elogios e repreensões, isso mostra que a chama da menorá está apagando. E a chama da menorá, ela tem a representação dos 7 Espíritos de Deus que é derramado sobre a igreja, a plenitude do Espírito Santo. Então, irmãos, o fato do Espírito estar apagando nas igrejas quer dizer que elas necessitam de um conserto. E o número 7 trata-se de plenitude, de totalidade. Isso quer dizer que o Senhor Jesus ele está falando da totalidade do seu povo. Que tem pessoas que têm boas obras, mas que precisam consertar certas coisas. Mas que também tem pessoas que estão completamente reprovadas diante dele. Mas também existe um povo que está irrepreensível diante dele.
E esse povo tem a conexão com as duas testemunhas do Apocalipse, por causa que fala que as duas testemunhas são os dois candeeiros em pé diante do Senhor. Os candeeiros não são as 7 igrejas, e 2 delas não estão irrepreensíveis. Isso mostra que 2 desses candeeiros representam uma porção do povo que tem conexão com a mensagem das duas testemunhas do Apocalipse. E esses 2 candeeiros são pessoas que estarão com grande unção e autoridade, pregando na última semana da profecia de Daniel. Então, irmãos, nós devemos atentar para todos esses detalhes. Isso já nos mostra que a igreja como está hoje, ela não está preparada para um arrebatamento, porque a chama do Espírito está se apagando e as cartas às 7 igrejas são justamente para que a chama do Espírito venha reacender, para que elas sejam limpas, purificadas, para que então possam estar prontas para o dia do arrebatamento. E esse arrebatamento é no final da grande tribulação e não no começo. Porque, como nós vemos nessas cartas às 7 igrejas, que é uma mensagem para a última semana, no início da semana, as igrejas estão repreensíveis diante do Senhor. Apenas uma pequena porção do povo estará irrepreensível, trazendo correção para aqueles que estão sendo reprovados, para aqueles que necessitam de correção. E nos dias de hoje, dificilmente as pessoas darão ouvidos a esta repreensão. Infelizmente, existe a necessidade de uma grande tribulação para que o povo de Deus passe a dar ouvidos à voz de Deus, aonde religião seja deixada de lado e o povo de Deus possa realmente se unir com o propósito de buscar ao Senhor, de ser fiel a Ele. Porque hoje existem muitas guerras religiosas sendo travadas. Pessoas que afirmam e declaram: eu nasci numa religião e vou morrer numa religião. Então, meus irmãos, a grande tribulação ela é necessária para que o povo de Deus passe a dar ouvidos à voz de Deus e pare de buscar o mundo, sua cobiça pelo mundo, seus desejos pelo mundo. Pare de buscar tesouros nesta terra e busque verdadeiramente o Senhor. Aonde o povo pare de olhar para a placa de um ministério e comece a olhar verdadeiramente para a palavra de Deus. E o Senhor Jesus ele vai dizer assim à igreja de Éfeso: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Veja que o Senhor começa com um elogio à igreja de Éfeso, que eles não suportam homens maus, ou seja, eles não são coniventes com obras erradas, eles não concordam com obras erradas. E isso é muito bom por parte de uma pessoa, por parte de uma igreja.
eles não concordam com obras erradas e eles colocam à prova aqueles que a si mesmos se dizem apóstolos e não são, e eles acharam eles mentirosos. Mas como que se coloca alguém à prova para saber se é verdadeiramente servo de Deus ou não? Pela palavra do Senhor. Para se colocar alguém à prova, esse alguém deve ser colocado à prova pela palavra de Deus. Nunca por aquilo que eu penso, nunca por aquilo que eu acho. Então, quando for colocar alguém à prova no seu ensino, naquilo que a pessoa declara, coloque a prova diante da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que te mostrará a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Continuando diz: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Veja só, mais elogios a esta igreja, falando da perseverança deles, falando do suportarem provas por causa do nome de Jesus, e que eles não enfraqueceram, não esmoreceram, não desanimaram, mesmo com essas provas que suportaram. Porém, agora vai vir a repreensão. E a repreensão do Senhor é essa: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O Senhor Jesus, ele diz: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. No livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 11 e 12, o Senhor Jesus ele vai dizer assim: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Vejam só, o Senhor Jesus ele está associando o aumento do pecado pelo multiplicar dos falsos profetas. Essa palavra iniquidade, a qual o Senhor Jesus usa, esta palavra no grego é a palavra anomia. E essa palavra anomia é contra a lei. É ser contra a lei. É transgressão da lei. A transgressão da lei, ela é um pecado, como está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que comete o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Somente pelo multiplicar dos falsos profetas, a transgressão da lei aumenta. Porque um falso profeta não vai ensinar a lei de Deus. E muitas são as pessoas que, com ensinos teológicos, ensinos de homens famosos por aí, não conhecem a lei de Deus e não reconhecem a lei de Deus. Os 10 mandamentos é a lei de Deus e faz parte sim do Novo Testamento. E muitos não reconhecem isso, por causa que não é ensinado. E por que não é ensinado? Porque muitos não entendem a questão do sábado. Paulo ele diz em Colossenses no capítulo 2: ninguém te julgue por lua nova,
por festa, por sábado, por isso ou por aquilo. Porque na verdade estas coisas são sombras, mas o corpo é de Cristo. O que ele está querendo dizer com isso é que isto é uma sombra. A realidade das coisas estão em Cristo Jesus. No livro de Hebreus, no capítulo 4, o escritor de Hebreus ele vai relatar assim: resta um repouso sabático para o povo de Deus. Esse repouso sabático, esse descanso sabático, ao qual o escritor de Hebreus se refere, é o reino milenar de Cristo. Ou seja, Jesus vem, busca o seu povo entra no descanso. E é esse descanso que é o repouso sabático. Um sábado na terra, 1000 anos. Por isso que nós vemos a expressão um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Porque os 7 dias da criação estão representando isso. 6 dias de trabalho e um dia de descanso. 6.000 anos de trabalho, de luta, de batalhas e 1000 anos de descanso. E então vem o 8º dia, que é a eternidade, o dia eterno. Pode ver que todos os dias, quando nós desenhamos, eles têm ponta solta. Mas o número 8 ele não tem ponta solta, ele não tem começo nem fim. Por isso que Deus ele usa exatamente o número 8 para representar o dia eterno. Porque o número 8 ele não tem começo e nem fim. Somente o 0 e o 8 são assim. Os outros números, tudo tem o começo e tem o fim na escrita deles. Então, irmãos, Deus ele está mostrando estas coisas e estas representatividades. E o 7º dia, ele representa a festa dos tabernáculos, o reino milenar de Cristo. Se você ainda não viu o estudo sobre a festa dos tabernáculos, procure no canal, porque nós temos esse estudo e vai trazer edificação para a sua vida. Então, irmãos, o Senhor Jesus ele disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E os mandamentos do Senhor são a lei do Senhor. Se você não sabe o que você tem que obedecer, como que você vai guardar a lei de Deus? Porque infelizmente tem pessoas que elas falam: não, eu tenho que obedecer a palavra. Mas tem que obedecer o quê? Os mandamentos, mas a pessoa não sabe dizer o que são os mandamentos. A lei de Deus, ela consiste nos 10 mandamentos. Em resumo, Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E Paulo resumiu ainda mais quando ele disse: o cumprimento da lei é o amor. Porque quem ama não faz mal ao seu próximo. Jesus ele disse: o que você quer que os homens façam para você, faça para eles primeiro. Você quer ser perdoado pelos seus erros? Perdoe os erros dos outros. Você quer que as pessoas te ajudem? Ajude os outros. Você quer que as pessoas te tratam bem? Trate elas bem. Então faça para outro aquilo que você quer para si. Você quer ser roubado? O mandamento diz: não roubarás. Então eu não vou roubar, eu não quero ser roubado, eu não vou roubar. Não adulterarás, não darás falso testemunho, não farás para ti imagem de escultura.
E tem religião que ensina as pessoas a ter imagem de escultura em casa. Está indo contra a lei de Deus. Está sendo contra a lei. Anomia, contra a lei. Transgressão da lei. Porque a lei de Deus fala contra a idolatria. Seja idolatria de imagem de escultura, seja idolatria de homens. Então, irmãos, atentem para a palavra de Deus, para guardar os mandamentos do Senhor, para cumprir a lei de Deus. O cumprimento da lei é o amor. Aquilo que você quer que as pessoas façam para você, faça para os outros. Aquilo que você não quer que façam para você, não faça para os outros. Leia os 10 mandamentos, medite nele, veja como que o mundo seria se houvesse prática dele. Já pensou como que o mundo seria se todo mundo praticasse não roubarás? Não haveria nenhum governo corrupto. Você poderia sair e deixar sua casa aberta, seu carro aberto, e ninguém ia mexer. Já pensou se todo mundo cumprisse, além do não roubarás, cumprisse o não adulterarás? Você não seria roubado e nunca seria traído. Se além do não roubarás, não adulterarás, as pessoas cumprissem o não matarás, não haveria guerras, não haveria mortes por assassinato, porque ninguém ia matar ninguém. Não ia precisar nem existir polícia, porque ninguém ia matar ninguém, ninguém ia roubar ninguém, não haveria governo corrupto, não teria existido nenhuma guerra que houve na humanidade, essa guerra da Rússia contra a Ucrânia não existiria, nunca teria acontecido, e ainda as pessoas viveriam tranquilas sabendo que nunca seriam traídas pelos seus cônjuges. E isso eu estou falando só de 3 mandamentos. Então medite a respeito disso. O cumprimento dos mandamentos, como que seria o mundo se as pessoas cumprissem? Então a lei de Deus ela precisa ser cumprida. E o aumento dos falsos profetas faz com que a lei de Deus seja deixada de lado. E por isso que o amor se esfria. Porque as pessoas começam a ver tanta injustiça acontecendo no mundo que elas começam a esfriar no amor. Então o Senhor ele vai dizer a essa igreja: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O candeeiro não é a lâmpada? Se mover a lâmpada do seu lugar, então isso quer dizer que aquela igreja ficará em trevas. Será retirada dela a sua luz. Então, meus irmãos, examinem a sua vida. Olhe para aquilo que você tem feito, para aquilo que você tem praticado. E se conserte diante de Deus, se arrependa. Volte à prática das primeiras obras. Volte ao primeiro amor, para que não seja retirada de ti a tua luz e você fique em trevas. E o Senhor vai dizer: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. As obras dos nicolaítas eram as seguintes obras.
Eles transformavam a graça de Deus em libertinagem. Eles tinham obras semelhantes ao gnosticismo, que afirmava que o Senhor Jesus não veio em carne, porque tudo que é carne é depravado. Se o Filho de Deus se fez carne, ele deixou de ser perfeito. Então eles afirmavam essas coisas e ainda afirmavam ser necessário culto a anjos. E diziam que aquilo que os homens praticavam na carne pouco importa. Será que isso é verdade? 1 João capítulo 4 diz que aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse tem o espírito do anticristo. Porque em Colossenses, no capítulo 2, vai dizer que em Cristo Jesus habita corporalmente toda a divindade, toda a plenitude da divindade. Ou seja, o Senhor Jesus se fez carne, ele tem um corpo. Como diz em 1 Timóteo capítulo 2, que o Senhor Jesus, ele é um mediador entre Deus e os homens. E aí fala, existe apenas um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então Jesus se fez homem, ele se fez carne, ele teve um corpo. Eles dizem que é importante, que tem que ter culto a anjos. Mas veja o que o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando-se em motivo algum na sua mente carnal. Judas diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Transformam a graça de Deus em libertinagem. Ou seja, aquilo que você faz na carne não importa. Não importa se você vive em fornicação, em adultério, em bebedice, em idolatria, pornografia, glutonaria, ou seja lá o que for. Nada do que é feito na carne importa, porque o que importa é o que é feito no espírito, porque a carne é pó e vai voltar para o pó. Veja o que a palavra de Deus diz. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, meus irmãos, atentem para a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque somente os vencedores comerão da árvore da vida. Que Deus abençoe a todos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o estudo para que mais vidas sejam edificadas em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.